Senta aí porque esse vídeo vai demorar um pouquinho mais que o normal, mas eu te garanto que vai valer a pena. Tem um bom tempo para preparar, porque esse assunto aqui é muito importante, ainda mais nesse ano. Se você passar por uma crise, tá? Vamos supor que você diminuiu o seu salário, você foi demitido, quais são as primeiras coisas que você corta da sua vida? Com certeza serão gastos superficiais. A aula de natação do seu filho, uma escolinha de inglês, a academia de fazer ginástica, uma malhação, as saídas no final de semana, a cervejinha. Se piorar ainda mais a sua situação, você pode atrasar a sua conta de luz e de água, um mês sim, um mês ou outra, já tira ali o seguro do carro, já não coloca gasolina, começa a andar de ônibus. Então tem fases que a pessoa vai passando à medida que ela está vivendo uma crise financeira. Mas tem uma coisa, que é a última que você vai diminuir na sua vida: a sua alimentação. Você não consegue viver se você não comer. A última coisa que você diminui, para você começar a diminuir a sua alimentação, é porque realmente a crise chegou no ponto mais extremo e você está sem dinheiro. Por que eu estou te falando isso? Eu li uma matéria recentemente que me chamou muito a atenção, porque o IBGE do Lula está falando o dia inteiro que a economia nunca esteve tão boa. Emprego pleno, PIB crescendo, o poder de compra do brasileiro nunca esteve tão bem. Mas aí eu fui olhar essa matéria. Supermercados vendem menos comida, apesar da trégua da inflação. E por que o que mais chamou a atenção? Eles fizeram um cálculo de acordo com o mês de dezembro, que tem o 13º. E no mês de dezembro, que tem o 13º, a venda foi 5,5% menor que o mesmo mês de dezembro de 2024. Pera aí, como que pode a compra de comida ter diminuído? Se o IBGE está falando que o Brasil está às mil maravilhas. Aí eu lembrei de um vídeo desse rapaz aqui, ó. Eu não vou postar ele todo não, só um trecho para você ver. Preço da pandemia em 2021 versus preço do governo Lula em 2025. Qual tá mais caro? Vamos descobrir? Começando pelo café, o produto que não pode faltar na mesa do brasileiro. Em 2021 custava R$ 8,29 o pacote com 500 gramas. Em 2025 está custando R$ 33,90. Então assim, ele passa o vídeo inteiro fazendo uma comparação de alguns produtos no período da pandemia, e no período da pandemia as coisas subiram de preço, você se lembra, né? Então ele vai passando, ovos, 2021, R$ 12,90, aí em 2025, R$ 19,90, e vai indo, ó. 2021, suco de laranja, R$ 9,49, aí ele não passa depois, não, deixa eu ver. R$ 26,90. Passou para R$ 26,90. 1,5 litro. Em 2021 estava custando R$ 15,90. Agora está custando R$ 30,90. Dobro. Tá, mas aí vem o argumento. Poxa, mas espera aí, o cara pode estar pegando o preço médio e está indo num supermercado de elite, um supermercado num bairro nobre, um supermercado ali perto dos condomínios e tal. Então, realmente há essa variação. Aí, recentemente, eu encontrei um perfil no X. Aparentemente é um cara revoltado com o preço dos alimentos, do que ele compra no supermercado, revoltado. E ele decidiu fazer um perfil com um estudo, uma análise da média de preço no Brasil inteiro, de todos os principais itens. Rapaz, esse perfil aqui, ó, chama Minha Inflação. Eu te peço para que você vá lá e siga esse perfil, porque ele coloca muita coisa aqui, eu vou colocar algumas das principais, tá? Mas vai lá e digita Minha Inflação no seu X e você vai ver o trabalho que essa pessoa está fazendo, tá? Aí ele começa aqui ele fez uma comparação, vou mostrar esse vídeo depois. Mas aqui um cara postou o seguinte, ó, aqui em casa a gente tem um cartão de crédito dedicado apenas às compras do supermercado. Ele não é usado para mais nada. Em 2023, gastava-se R$ 2.986. Em 2026, no mês de janeiro, ele gastou R$ 5.947 comprando as mesmas coisas. Isso é que é importante. Aí você vai passando aqui, você vai vendo a diferença dos preços entre alguns itens. Vou passar aqui embaixo. Aí ele fala, o alface subiu em janeiro de 2025, né? 12%, o café subiu 10%, o macarrão subiu 9,50%. E tudo ele coloca registrado. Ovos. Os ovos subiram em fevereiro de 2025, 53%, o alho 33%. E ele coloca fotos, ó. Barra de leite Garoto
custava 5,29, agora 9,39 e por aí vai. A margarina 5,89, agora 6,90, mas ele coloca também estudos e planilhas do âmbito nacional, de como as coisas aumentaram nacionalmente. Então aqui tem a margem de aumento de um ano para o outro, tá? Teve coisas que aumentaram aqui 4,93%. E ele faz isso, cara, com praticamente tudo que é produto que você possa imaginar. 89% de aumento no cafezinho de 2023 para 2025 no mesmo mercado. Então, 18,48 em 2023, 34,79 em 2025. E não para, ele continua colocando aqui shampoo, né, aparentemente custava 20,49, foi para 28. E é impressionante o trabalho que ele ensina como que essas pessoas podem fazer também a pesquisa, né, da variação do preço de cada coisa. E eu fiquei impressionado com o trabalho detalhado que ele fez. Daí ele pegou tudo isso. Olha que loucura. Ele pegou tudo isso e transformou isso numa espécie de vídeo que eu quero mostrar para vocês agora, que é esse aqui, ó. É um daqueles vídeos que vai mostrando a variação do preço das coisas e ele separou o tempo, né, entre 2023 e 2025. Eu vou acelerar um pouquinho, tá? Mas aqui começa o valor das coisas, né? E aqui embaixo, tá vendo essa setinha aqui? Ela vai passando pelo ano, como você tá vendo, ela vai mostrando como é que as coisas variavam no ano. Então, ao longo do governo Lula, as coisas foram subindo de preço. E no final, que é aqui, é que chamou a atenção. O café aumentou, eu vou ter que aumentar aqui, porque senão você não vai entender. O café aumentou 133%, tá? O pão de forma aumentou 64%, a banana 54%. Vamos na carne? Vamos lá, carne, ó, colchão mole aumentou 42% em 3 anos, porque isso aqui é até 2025, tá? Em 3 anos, o colchão mole aumentou 42%, a alcatra 46%, coxa de frango 49%, tilápia 50%. O que menos aumentou aqui foi o tomate em 25%. É impressionante o trabalho que essa pessoa fez. Opa. É impressionante o trabalho que essa pessoa fez, o quão detalhista ela foi. E se você for no perfil dela, porque, cara, se eu ficar passando aqui, isso aqui é horas e horas e horas, mostrando como que o preço de tudo aumentou. Ele vai fazendo um registro em dezenas, vários lugares diferentes. E mostrando a comparação entre os produtos. Então, se você tiver tempo, vai lá, o perfil é Minha Inflação, e eu te garanto, vale a pena, porque o que a imprensa e o governo está falando através do IBGE, que já quase metade do povo ali pediu demissão porque viu que aquilo lá é um crime, é que as coisas nunca estiveram tão boas. Mas qualquer pessoa, bolsonarista ou lulista, que for no supermercado, ela vê que não é. É como se tivesse 2 Brasis diferentes. Um que o Lula faz a propaganda com o Sidônio e o outro é o que você vive. Que você tem que comprar comida para os seus filhos, que você tem que manter os armários e a cozinha da sua casa, a geladeira abastecida. O que esse cara mostrou aqui, que foi um dos primeiros que eu achei muito interessante, é um cara que pegou um cartão de crédito só para compra de supermercado. Esse aqui, ó. Em 2023, de novo, era R$ 2.986 o gasto dele. O gasto dele. Neste ano de 2023, em 2026, ele gastou 5.947 comprando exatamente as mesmas coisas. Sabe o que é isso aqui, gente? Dobrou. O que ele gasta, ele é a esposa e 2 filhos, tá? O que ele gasta comprando as mesmas coisas em um período de 3 anos, só de comida, dobrou. E aí, como é que vem o governo falar que as coisas estão bem? Como é que o povo pode realmente considerar a possibilidade de votar de novo no Lula? É masoquismo. É uma coisa sádica. Como que a pessoa está vendo que hoje você não compra mais do que comprava antes? Você não consegue se alimentar, você não consegue alimentar os seus filhos, a sua família, mas você vai votar na mesma pessoa culpada disso tudo. Olha que ponto nós chegamos. Um jornalista que está há décadas na Rede Globo, um comentarista renomado da Rede Globo, a maior imprensa do Brasil, admite ao vivo, durante um painel, num programa de grande audiência, que tem medo de criticar o STF. É isso mesmo. Um jornalista da Rede Globo dizendo que tem medo de criticar o STF e acabar sendo perseguido por ele.
Eu acho que essa situação ela alcançou esse patamar depois de que o Alexandre de Moraes soltou uma nota, basicamente dizendo que o artigo do Metrópolis, que falava que ele tinha se encontrado com o Vorcaro e o pessoal do BRB na mansão do Vorcaro, no bunker, fumando charuto, era criminosa. Na nota foi bem clara. Metrópolis adota medidas parecidas com os criminosos das milícias digitais e tal, criminalizando a imprensa por noticiar um fato. Aí nós temos que ver o Demétrio, que, verdade seja dita, tem sido um crítico feroz a essa ditadura do judiciário, em momentos de lucidez, que acontece esporadicamente. Ele fala isso aqui, ó. E nessa, Demétrio? Eu fico até temeroso de fazer um comentário sobre o Supremo, porque Edson Fachin, naquela sua nota, explicou que a história vai ser implacável, com qualquer um que fizer perguntas que possam criar a impressão de que se questiona alguma coisa sobre o Supremo. Vocês entendem o peso desse comentário sendo proferido na Rede Globo? Tem medo temeroso de falar sobre o Supremo, porque o Fachin, que agora é o presidente do Supremo Tribunal Federal, diz que a história será implacável com aqueles que criticam o Supremo. Mas ele não para por aí. Ele continua e solta mais bomba. Então, eu peço desculpas para a história e vou mesmo assim fazer o comentário. Me preocupa o ponto de discussão do Supremo sobre limites da liberdade de expressão, porque a Constituição e a legislação já definem os limites da liberdade de expressão no Brasil. Lembrando que esse ano o Supremo vai fazer aquele acórdão sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, basicamente dizendo que qualquer crítica ao Supremo, autoridades, as redes sociais terão que deletar imediatamente. Não é necessário, mas se quiserem eu posso explicar aqui o que a Constituição e a legislação definem sobre isso. Não há mais nada a se dizer, a não ser que o Supremo queira criar uma nova Constituição. Que ele resolva fazer o papel do legislativo e relegislar uma questão que está legislada. Em tese, ao Supremo cabe interpretar a Constituição. Então, minha proposta para o Supremo: tirem da pauta os limites da liberdade de expressão e coloquem na pauta as explicações que o Supremo deve dar sobre conflito de interesses, sobre o contrato da esposa de Alexandre de Moraes com o Banco Master. Eu acho que esse Demétrio vai acabar recebendo a Polícia Federal na casa dele em breve, viu? E sobre os negócios da família de Toffoli, assim como a viagem de Toffoli no jatinho, junto com o advogado do Banco Master. Edson Fachin começou a conversa do Código de Conduta, mas depois, numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo, disse que ele estava conversando com seus colegas e que parece que haveria uma maioria que não quer o Código de Conduta nesse ano de 2026, sob um argumento muito estranho, uma alegação muito estranha de que é ano eleitoral. Eu não sei o que uma coisa tem a ver com a outra, Fachin não explicou, mas ele disse que é um argumento sólido. Porque no ano eleitoral, eles precisam censurar as pessoas para poder manter no poder aqueles que eles gostam. Então eles não vão fazer código de conduta em ano eleitoral justamente para poder continuar atropelando a nossa liberdade de expressão. Que esse ano eleitoral. Se não for nesse ano, significa que o assunto morreu, né? Porque dizer que no ano que vem nós vamos discutir um código de conduta, bom, o ano que vem em Jerusalém. Então, parece que Fachin está recuando da ideia do código de conduta. E está recuando de uma maneira muito ruim, porque a regra da colegialidade no Supremo... Eu gostei dessa definição de colegialidade dele. Não é uma regra que diz que os ministros do Supremo devem fazer conluios a portas fechadas para produzir consensos entre eles. A regra da colegialidade diz: votem. Todos os ministros votam depois de debater publicamente um tema. Por que Edson Fachin não põe a proposta do Código de Conduta em votação? Isso é colegialidade. Porque eles teriam que falar publicamente por que eles são favoráveis ou contra o Código de Conduta. Aí eles teriam que publicamente defender que é normal viajar no jatinho com o advogado de uma empresa que está sendo investigada pelo STF, que é normal a esposa dele ter um escritório de advocacia que recebe milhões de uma empresa criminosa, que é normal ter um resort no nome de laranja, que é normal seus parentes receberem dinheiro justamente daquelas pessoas ou empresas às quais o julgamento deles está sobre a relatoria desses mesmos ministros. Só que isso não é normal. Não é normal nem aqui, nem em qualquer país que se diz democrático, que tenha um funcional Estado democrático de direito. Mas no Brasil,
O errado é você questionar. Agora, nós temos que ver esse absurdo de um jornalista tradicional da imprensa, não é bolsonarista, longe disso, dizer que tem medo de tecer críticas ao Supremo Tribunal Federal. Não é à toa que a maioria da população brasileira reconhece que hoje o judiciário se tornou a maior ameaça à democracia, assim como praticamente metade do Brasil já reconhece que nós vivemos uma ditadura do judiciário.